Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a Rafa, com a das leituras da Rafa. E eu demorei, mas eu finalmente vim falar dos livros da Han Kang. Finalmente vim falar. Gente, eu demorei muito. Por quê? Primeiro que eu foi bom. Eu demorei pra terminar o Atos Humanos, que é o segundo livro que eu vou falar aqui. Primeiro foi isso. Segundo que a minha casa tá passando por uma reforma e os pedreiros aqui ficam me chamando a cada 5 minutos. Tô pior que meu pai. Parece que meu pai voltou a morar aqui em casa. Terceiro que eu tô intercalando meu tempo entre Osasco e Ibiúna. Então eu tô ficando um tempo aqui em casa e tô ficando um tempo no interior, na minha casa do interior. Então não dá pra gravar no interior, porque meu pai fica me chamando o tempo todo. Não tem cenário lá, tipo... eu faço nada, aqui também eu faço nada. E quarto lugar que... por felicidade do destino, é uma coisa muito boa, a minha lojinha da Shopee tá dando muito certo. Então, assim, às vezes eu passo a semana inteira embalando pedido, ou fazendo coisas novas, ou organizando, né, as postagens da lojinha. Então, várias coisas se acumularam, e aí eu fui protelando este vídeo. Mas, hoje deu um tempinho, os pedreiros foram almoçar, eu almocei, então um silêncio, eu falei, chegou a hora de gravar um vídeo sobre a Han Kang. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês o que eu achei do livro A Vegetariana, que é o livro que ganhou o Nobel da Literatura no ano passado, e o outro livro da mesma autora, chamado Atos Humanos, que pra mim foi um livro muito forte. Talvez seja o melhor livro que eu li esse ano. Pode ser, não sei. Mas eu vou falar do que eu achei do A Vegetariana, mas eu vou falar mais do Atos Humanos. Eu até fiz um script aqui, que eu vou mais ler do que falar, porque eu li esse livro em março, né? Eu também em maio. Mas não é que eu não lembre, mas é que eu anotei uns detalhes assim mais importantes sobre a obra em geral, sobre o contexto do livro. Mas vamos lá. Antes de começar esse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal. Eu sei que eu tô em falta com o canal. Eu achei que quando eu ficasse esse período aí que eu estou nesse momento... não vou falar desempregada porque é uma palavra muito feia. Nesse momento que eu estou aí trabalhando por conta, eu achei que eu ia me dedicar mais ao canal, mas a verdade é que eu tô me dedicando menos. Eu estou lendo menos, eu não consigo ler tanto em casa quanto eu gostaria. Eu fico com preguiça de fazer vídeo porque nem sempre eu tô arrumada. Eu fico o tempo todo limpando a casa, eu fico inventando de fazer receita nova. Às vezes eu tenho uma ideia e eu penso que a ideia não vai virar, então o canal tá meio... não vou dizer abandonado, porque eu tenho tentado postar mais um vídeo na semana. Então me segue aqui no canal do YouTube. Me segue lá no Instagram, que é @nasleituras_da_Rafa. O Instagram também tá meio parado, porque pelo mesmo motivo, eu não tô tendo muita coisa pra postar. Mas me segue lá de toda forma, porque tô por lá, tá bom? E se você se interessa por K-pop ou coisas afins, itens de fan-made, etc., me segue também na minha lojinha, @_idolstore. Vou deixar aqui o arroba. Eu vou deixar na descrição o arroba do Instagram e também o link da Shopee. E é isso, vamos lá. Vamos lá. Eu comecei a ler, né? Eu li o Vegetariano porque eu fiquei muito curiosa e porque já teve essa onda de literatura coreana muito forte vindo no Brasil. Principalmente esses livros que chamam de livros de literatura de cura, né? E aí os livros da Han Kang chegaram no Brasil com uma ideia um pouco diferente, né? Eles não, na minha opinião, os dois que eu li até agora, acho que ela tem 4 ou 5 livros traduzidos pro português. Não são livros de cura, eles são livros que eles tratam a humanidade de uma maneira muito nua e crua. Os livros, pra mim, coreanos, eles são um pouco difíceis de você entender, porque ele não é uma leitura, ele não é assim, ó, aqui, tá aqui. Ele precisa que você interprete. Então não é uma leitura rápida, não é uma leitura que você, tipo... legal. Não, você tem que ler, às vezes você fica parado assim, tipo... tá, é isso aqui... não, mais ou menos. Então, eu senti isso com a Vegetariana e senti isso mais ainda com Atos Humanos. A Vegetariana conta a história de uma mulher
que um belo dia ela tem um sonho, e um belo dia ela acorda e ela decide que ela não vai mais comer carne. Então ela passa a ser vegetariana. Só que o sonho que ela tem à noite é um sonho muito pesado, ela sonha com sangue, sonha com umas coisas muito densas que ela mesma não consegue explicar. E aí toda essa questão dela parar de comer carne, dela virar vegetariana, começa a afetar todos os âmbitos da vida dela. Então o marido dela se revolta com isso, a família dela, o pai dela, a irmã dela. E aí cada capítulo do livro, né, da vegetariana, vai mostrando os impactos disso dentro da família, né? Então, o impacto da irmã, do cunhado, que tem uma certa... um amor platônico por ela, a questão do pai. E aí vai se percebendo que essa questão de ela se tornar vegetariana, ela deixar de comer carne, é uma figura de linguagem para uma questão muito maior, uma questão de abuso familiar, né? A sociedade na Coreia ela é muito patriarcal, né? Ela é muito machista. Então, é sempre o homem, né, que manda. Então, tipo assim, é claro que existem muitas famílias, e pra quem assiste dorama, eu sei que o pessoal vai falar, mas dorama é tipo novela da Globo. Mas, assim como novela da Globo, ele retrata muito da sociedade. Então, você pode ver muitos doramas que existem muitas famílias em que o pai abandona, famílias são divorciadas, o pai foi embora, o pai criou outra família. Mas mesmo assim, a figura do pai ela é sempre muito, muito forte, né? A mãe tá sempre abaixo do pai ou do avô. Então, o pai, o avô, o irmão, né? O marido, tá sempre ali. Então, a mulher é sempre feita para servir. As culturas asiáticas, elas têm esse tratamento, né? E aí, na vegetariana, vai desenvolvendo essa questão e a família começa a tratar a mulher como se ela fosse louca. Tipo assim, você não pode do dia pra noite resolver que você não quer mais comer carne. Só que é muito mais do que só o não comer carne. Não é só isso. E você precisa ler, porque quando eu acabei de ler a Vegetariana, eu fui buscar interpretações de outras pessoas. Porque foi como eu falei no começo, né? Não é um livro que você termina e fala, ah, tá, não, pô, até isso aqui, ó. Não. É um livro que você termina e você fica assim, será que eu entendi? Eu li e fiquei assim, ó. Será que eu entendi o que o livro quis me passar? Eu fui procurar vídeos e resenhas e textos de jornais, assim, né, de outras pessoas, até entrevistas da própria autora sobre o livro, pra ver se eu tinha entendido o que realmente ela tentou passar. E em parte eu entendi e em parte eu tirei as minhas próprias conclusões e eu achei muito legal o livro. É compreensível porque ganhou o Nobel. E eu indico vocês a lerem. É excelente, tá? É um livro pra você ler em um dia. Eu li em 2 porque eu precisei digerir. Tá? É um livro pra se ler em um dia. Eu vou deixar aqui embaixo o meu link da Amazon do livro, tanto físico quanto a versão do e-book. Então, se você comprar, você também me ajuda, que é meu link comissionado da Amazon. E aí, depois que eu li esse, tinha o livro O Atos Humanos, que em coreano é Sonyeon Yonda, que eu achei ele um pouco mais, pela sinopse, ele parecia ser um pouco mais histórico, e aí eu já gostei muito, já me chamou mais atenção, porque ele começa a falar um pouco da questão da época da ditadura da Coreia, que a gente aqui no Ocidente, a gente estuda muito pouco da Coreia, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, né? Eu fui estudar mais sobre as Coreias em si na faculdade de Relações Internacionais, que eu fui entender a divisão da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. Mas assim, a gente não estuda a história da Coreia, então essas coisas assim, você não estuda. Você se aprofunda nisso e você é uma pessoa que nem eu, curiosa. E aí o livro me despertou isso. Então, vamos lá. Vou dar um panorama geral do que é o pano de fundo que conta no livro, tá bom? Então, de 18 a 27 de maio de 1980, teve uma insurreição popular na Coreia do Sul, que ficou conhecida como a Revolta de Ganju. Durante esse movimento, os civis se revoltaram contra a ditadura de Chun Dong-han, pegando em armas e tomando controle da cidade de Ganju. A revolta foi brutalmente contida pelo exército sul-coreano, resultando em centenas de mortos, feridos e desaparecidos. Então, como se fosse... Eu vou fazer uma comparação bem porca, tá? É como se fosse aquela revolta da Praça da Paz Celestial que teve na China. Na China, né? Então, assim, tava tendo a ditadura na Coreia, e aí nessa cidade, Ganjun, eles fizeram
essa revolta. E aí o livro se passa nessa cidade, neste período. Então, vai contando cada capítulo, ele vai contando a história das pessoas. Então, assim, ó, ele tem alguns narradores diversos pelos capítulos, tá? Eu também anotei, porque não vou saber falar de cabeça. Então, vamos lá. Os narradores que estão presentes entre os capítulos dos livros, tá? Isso vai intercalando, vai e volta. Então, tem um estudante procurando o corpo de um amigo em meio à multidão de cadáveres que tomam o chão do ginásio. O espírito de uma vítima buscando entender a situação na qual se encontra. Sobreviventes, não só do massacre, mas da prisão e torturas posteriores. Uma mãe em luto. Trabalhadores de uma editora censurada. Esse aqui basicamente são os narradores que estão presentes na divisão dos capítulos do livro, tá? Aí, acho que meu tablet virou. O que pra mim foi esse livro aqui? Foi assim, ó. Esse primeiro capítulo do menino procurando o corpo do amigo, nesse ginásio, quando eu comecei a ler, ele é o primeiro narrador, tá? É o estudante do liceu, Dong Ho, acompanhava um amigo que foi baleado, presenciou o massacre, o ataque de pessoas indefesas, sem qualquer ligação à revolta, e decidiu que o seu lugar devia ser no ginásio, a ordenar e lavar corpos dos mortos, para poderem ser identificados pelas famílias. Esse é o primeiro capítulo, o primeiro narrador da história. Quando eu li isso aqui, automaticamente a minha cabeça migrou pro acidente da Boate Kiss aqui no Brasil, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que também o estádio, né, da cidade, o ginásio da cidade, né, foi usado como ponto para poder da identificação dos corpos. Então foi uma coisa que automaticamente me bateu muito forte, porque foi uma coisa que não é que eu vivi, que eu fui lá ver, mas é uma coisa que a gente viu na televisão, a gente viu em foto, a gente viu na revista, a gente viu no jornal, e a gente viveu isso. Então, assim, é uma coisa que me deu uma angústia muito grande, e no livro, né, retrata as pessoas vindo reconhecer, e o Dong Ho, ele fica ali, ele limpa os rostos dos cadáveres. Então eu fiquei naquela... E aí eu lembrei do livro da Daniela Arbex, né, Todo Dia, Mesma Noite, em que ela conta, né, tem um capítulo que ela conta a história de uma moça, acho que é do hospital, que ela fica pra ajudar, e ela conta sobre essa cena do ginásio, e assim, aquilo... O primeiro capítulo já começou, tipo, me sufocando, assim. E é muito pesado, sabe assim? E aí, cada capítulo ele vai conectando as pessoas, né? O que aconteceu. Então tem esse amigo que perdeu o amigo, tem esse cara que perdeu o amigo, aí tem... O segundo capítulo já é assim, né? O primeiro você leva um tapa e no segundo você leva um tiro, tipo, praticamente. Porque o segundo é um espírito da pessoa que morreu e ela tá vendo o corpo dela numa pilha de corpos, né, que na cultura asiática eles chamam de pagode, né, que é uma pilha de corpos. E ela fica ali olhando o corpo dela se decompor e vendo as outras almas em volta dos corpos e tentando entender o que tá acontecendo com ela. Tipo, tentando entender em que momento ela vai seguir em frente, o que foi que aconteceu, onde foi que ela perdeu a vida. E ela vai vendo os policiais chegando, né, e trazendo mais corpos para aquela pilha. Sabe assim? Então, assim, o primeiro capítulo é pesado, o segundo é horroroso, e dali pra frente, assim, ó, eu li um capítulo e parava 2 dias pra respirar. Li outro capítulo e parava mais 2 dias pra respirar. E foi isso, assim, sabe? Então, eu até escrevi aqui, né? Os capítulos de atos humanos se conectam a personagens e lugares que perpassam por diferentes momentos dos textos. O trauma da violência, da perda, da tortura, da censura e do luto. Essas memórias assombram e permanecem a vítima por décadas depois. E aí, assim, você tem alguns capítulos que passam anos e aí as pessoas lembram do que aconteceu naquela época. Então, pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam os amigos, né? Uma história de uma moça que trabalha numa gráfica, numa editora, que os textos são censurados. E aí você lembra muito da ditadura aqui no Brasil, né? Que tinha questão de você riscar revistas, os jornais, né? Se a notícia não era o que o departamento de censura autorizava, a gente colocava uma receita de bolo, né? Então, assim, você tem as músicas, né? Do Chico Buarque, de tantos cantores do Brasil que
passavam mensagens com outras palavras. Então, assim, cada capítulo do livro me retratava alguma outra coisa que a gente já passou aqui no Brasil ou que a gente já viu no mundo lá fora. E o livro vai correndo assim, entendeu? E aí quando chega no último capítulo, o último é 30 anos depois, o relato da mãe do Dong-ho, que é o relato da mãe dos pais daquelas crianças, né, que morreram e sobreviveram naquele dia do atentado, né? E muitos daqueles mortos daquele dia nunca foram encontrados. É aquela pilha de corpos do segundo capítulo. Então, assim, conta a história de uma mãe que vive em luto 30 anos depois, assim como nós temos muitas famílias no Brasil que vivem em luto tantos anos depois da ditadura. Assim como nós temos muitas famílias na Argentina que vivem em luto, porque até hoje não enterraram também seus entes, né? Na época que eu tava terminando de ler o livro, foi a época que a família, aqui do Brasil, né? Do Herzog, do jornalista, recebeu... a mulher dele começou a recebeu a primeiro, né? Recebeu o atestado de óbito dele corrigido, né? Porque o atestado de óbito dele tava que ele se enforcou, o que qualquer pessoa que estudou história no Brasil, né? Sabe que o cara não se enforcou, que ele foi assassinado. E ia começar a receber os anos de INSS que era devido a ela. E aí também foi nessa mesma época que teve toda aquela questão, né, do filme que ocorreu ao Oscar, da Fernanda Montenegro, e toda aquela questão do Rubens Paiva. Então, assim, é uma dor que tá aqui no livro, mas é uma dor que a gente tem em todas as famílias que viveram ditaduras, que existem famílias que até hoje não vão enterrar seus mortos e nunca vão saber onde foram parar. Então, assim, o livro, ele é muito... Você pode ler ele hoje, você pode ler ele daqui 30 anos. Ele é muito atual, porque são coisas que estão vivas aqui pra gente no Brasil, são coisas que estão vivas lá na Coreia, porque teve ditadura, que estão vivas na Alemanha, na Itália, na Argentina, no Chile, no Paraguai. Você entendeu? São coisas assim que é um livro extremamente atual. E é um livro que foi publicado em 2014, é um livro de 11 anos atrás. E é um livro que, assim, é de 11 anos atrás e hoje em dia ele ainda é mais ainda atual, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, por todas as atualizações que a gente teve recentemente. E é um livro muito bom. Eu demorei muito pra ler, porque, assim, ó, cada capítulo é um murro, cada capítulo é um soco. E a escrita da autora, ela é envolvente, assim. Você lê e você não consegue parar no meio do capítulo. Então, assim, e também tem isso, né? Ela tem capítulos muito grandes, capítulos muito curtinhos. Então, tipo, capítulos, assim, que vão bem rápido. Então, às vezes você engata pra ler e às vezes você só para porque você precisa respirar. Você fala, nossa, eu preciso, sei lá, tomar água. Eu preciso ler um livro feliz, assim. Eu demorei 1 mês e meio pra ler, vou ser bem sincera. E nesse mês e meio, durante a leitura dele, eu li outros 2 livros, assim, leves. Porque tava muito difícil de continuar a ler ele direto. Claro que se você é uma pessoa menos sensível, você vai ler ele de uma vez só, assim como eu li A Vegetariana. Mas, entre a comparação entre ele e a Vegetariana, eu achei o Atos Humanos um livro, não melhor, mas pra mim, eu achei o Atos Humanos mais, me tocou mais especial pra mim. Por todos esses motivos que eu falei. Por ter esse pano de fundo histórico, por retratar coisas que talvez não, né? A gente viu aqui no Brasil, coisas que pra nós sejam dores conhecidas, né? Até essa questão de acidente familiares e tudo mais. Então, o Atos Humanos, ele é um livro que eu acho que, não sei os outros da Rancan, que eu ainda quero ler, mas entre os 2 dela, eu indicaria muito você ler também o Atos Humanos, além do Vegetariana. Acho que o Vegetariana é bom pra você ter o primeiro contato com a... Tô vendo se a Sanei vai bater na câmera. Por que toda vez que eu começo a gravar, saiu correndo? A Vegetariana é um livro pra você ter o primeiro contato com a autora. E aí depois você lê o Atos Humanos, que é um livro mais denso. Você se aprofundar mais na escrita da autora. E é isso. Não vou me estender mais, porque eu acho que eu vou começar a ficar prolixa, mais do que eu já sou, normalmente. Espero que vocês tenham gostado. Você já leu esse livro
os livros, deixa aqui nos comentários. Se você já leu outros livros da Han, deixa aqui no comentário também. Tem outros 2 dela que eu quero ler. Tá na minha lista da Amazon. Vamos ver se eu consigo ler. Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o like se você gostou. Envia pra alguém que já leu ou quer ler. Eu tentei o mais possível não dar spoilers. Mas realmente não tem spoilers. São livros que não tem uma trama pra se dar spoiler. Eles são mais... Não sei dizer exatamente o que eles são. São romances mais assim, que não tem aquela coisa de... se eu contar o final, você não vai ler. Tipo, você vai ler de qualquer forma, porque ele não tem um fim... O que eu falar não estraga a sua leitura. Mas é isso. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau!